Olá turma, bem-vindos à 10ª semana de aula e vamos continuar nesta semana com GeoGebra. E hoje eu vou dar uma visão geral das principais ferramentas que tem em GeoGebra. Vou tentar de fazer isso tanto usando os botões quanto a entrada aqui embaixo, tá? Então vamos começar. Para começar, vamos usar a ferramenta ponto, que é essa ferramenta aqui, tá? É a segunda. Então, se eu clicar aqui e eu quiser colocar um ponto, basta eu clicar em qualquer lugar da tela. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o ponto 2, 3, mais ou menos, eu vou clicar aqui, tá? Aqui outro, e por aí vai. Toda vez que eu clico em um lugar, a GeoGebra vai criando um ponto até eu sair da ferramenta. Por exemplo, se eu clicar aqui em mover, e agora eu posso simplesmente, quando eu quiser, mover eles de lugar, tá? Outra forma de eu criar pontos é como eu faço na matemática. Digamos que eu quero criar o ponto C, aí eu vou colocar C maiúsculo, tá? Sempre que a gente for criar pontos, vamos usar a letra maiúsculo, tá? E entre parênteses, vou colocar as coordenadas. Digamos que eu quero colocar o ponto de coordenadas menos 2, 3. Então, menos 2,3. E aí eu crio o ponto C com coordenadas menos 2,3. Que é igual que os outros, tá? Eu posso mover ele, posso fazer o que eu quiser. Notem que quando eu mexo na posição dele, vai mudando aqui também as suas coordenadas algébricas. Bom, além disso, uma coisa interessante é por que eu faria isso na entrada se eu tenho uma ferramenta que faz? Bom, eu faria isso na entrada porque fazendo aqui na entrada eu posso colocar com precisão quais são as coordenadas que eu quero para aquele ponto, tá? Bom, isso parece bobagem, tá? Mas eu gosto de fazer assim quando eu tenho um motivo para isso. Outra coisa é que eu posso dar o nome que eu quiser, tá? O GeoGebra, se eu quiser clicar um ponto aqui agora, o ponto que vai sair vai ser a coordenada, o ponto possivelmente D, mas o GeoGebra escolhe o ponto como ele quiser, tá? Se eu quiser que ele chame E, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui, botão direito, renomear e agora chamar ele de ponto E. Tá certo? Então, eu não poderia fazer isso diretamente aqui. Deixa eu deletar ele e fazer aqui embaixo. Se eu quero fazer aqui embaixo, tá? Se eu quiser aqui agora clicar e clicar de novo, vai chamar de D. Tá certo? Porque o GeoGebra tenta manter a ordem que já existe. Se eu quero chamar E ou F, o que for, eu tenho que fazer isso aqui na entrada, tá? Vamos chamar, por exemplo, sei lá, 4,2. E aqui eu tenho meu ponto E, como eu queria. Desculpa, eu cliquei uma vez a mais aqui. Certo? Então, o fundamental é isso. Eu nomeio como eu quero. Agora, tenham cuidado com isso aqui, tá? Se em lugar de eu colocar aqui E maiúsculo igual a 4,2, eu tivesse colocado E minúsculo, o GeoGebra iria entender, vejam o desenho aqui, que eu estou fazendo um vetor que tem origem do vetor na origem do sistema de coordenadas e extremidade no ponto 4,2, tá? Então, se usar letra minúscula, GeoGebra vai entender que eu estou fazendo um vetor e não um ponto, tá bom? Aqui tem outras opções para fazer pontos, mas por enquanto vamos deixar por aí, depois a gente continua vendo na medida que vai aparecendo necessidade de usar ele. Bom, aqui tem outras ferramentas que são interessantes, como reta, segmento, semi-reta, e vetor, essas quatro primeiro, tá? Bom, cada uma delas, tanto reta quanto segmento, quanto semi-reta, vou fazer umas três, mas três são iguais, tá? Basta clicar em dois pontos e eu tenho uma reta que passa por eles dois, certo? Ou então, se a ferramenta for segmento, é o mesmo, só que em lugar de uma reta vai fazer um segmento. Se for semi-reta, em lugar de uma reta ou um segmento, vai fazer uma semi-reta. Aqui no caso, a semi-reta com origem em E e passando por B. Lembra que a semi-reta se estende para sempre em uma direção só, diferentemente da reta que se estende nas duas direções, tá bom? Bom, além disso,
Eu aqui também tenho os dois objetos interessantes, que são o vetor, que nós já vimos uma forma de criar, é igual que um ponto, só que com letra minúscula na entrada. E eu também posso criar um vetor colocando dois pontos. Digamos, por exemplo, o vetor que começa aqui, clico, e sua extremidade está aqui, digamos. Então criei o vetor U, que é o vetor que começa no ponto D e vai até o ponto F, tá? Uma outra forma de eu fazer isso é lembrar que em matemática, as coordenadas de um vetor é a diferença entre os extremos, tá? É a diferença das coordenadas dos extremos menos as coordenadas da origem. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o vetor C, eu posso fazer aqui, digamos, aqui tem o U, certo? Vamos fazer o vetor V como sendo o vetor CE. Tem duas formas de fazer isso. Uma, a mais simples, é dizer que a diferença entre E e C, como a gente sabe em matemática, e veja que ele apareceu desenhado aqui, está na horizontal porque tanto C quanto E está na mesma, tem a mesma Y os dois, tem o mesmo valor de Y os dois, a mesma ordenada, tá? Mas vamos deixar aí. Se eu mudar aqui a posição, por exemplo, do C, o vetor muda porque o vetor C, tá bom? Então esse vetor V aqui é o vetor que tem origem em C e extremidade em E. Por que ele saiu desenhado aqui na origem e não lá acima? Porque o vetor não tem posição, ele tem comprimento, direção, sentido, mas não posição. Então, em qualquer posição que eu tenha o mesmo vetor, dá no mesmo, tá? Vamos deletar ele, vamos ocultar só clicando aqui, vamos ocultar, e vamos fazer aqui agora um vetor W, que vai ser o vetor, tá? Tá certo? Veja aqui que tem várias opções aqui, vetor ponto e vetor ponto inicial, ponto final. Então, ponto inicial vai ser o C, ponto final, o E. Tá? Então, veja que o vetor W que eu acabei de fazer, ele tem as mesmas coordenadas que o vetor V, porque é o mesmo vetor. Tá? Só que ele está aqui colocado no ponto C, aqui está colocado na origem. Tá bom? Bom, se eu quiser trasladar esse vetor para cá, tem uma função trasladar. Vamos estar aqui trasladar, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Mas vamos fazer, só para vocês verem. Vetor, digamos V, eu vou colocar, se eu colocar em C, ele vai ficar aqui exatamente acima do W, então eu vou colocar ele em E, só para que ele não fique um acima do outro. E veja que a vetor agora é a translação de V para o ponto E, certo? Então, veja que tanto A quanto V quanto W são todos iguais, e se eu trocar qualquer dos dois pontos, os três vão mudar na mesma quantidade, a mesma magnitude, a mesma direção, porque são o mesmo vetor em posições diferentes. Tá? Então já aprendimos como colocar vetores, retas, segmentos. Vamos só, antes de passar a figuras bidimensionais, a ver que eu posso, além dos vetores e os pontos, eu também posso criar segmento. Tá? Então segmento, dando ou bem dois extremos do segmento, ou então dando um ponto, que dá um extremo e o comprimento, tá bom? Esse segmento, ponto comprimento, vamos dizer assim, um segmento no ponto D, de comprimento 3 unidades. Ele fez esse segmento aqui. É o mesmo que esta ferramenta que está aqui, segmento com comprimento fixo, tá? Se eu usar ela, digamos aqui no F, e aqui eu tenho que digitar o número que é o comprimento, tá? Digamos, 2 unidades, tá bom? Vejam que eu não posso mudar esse extremo à vontade, tá? Se eu mudar ele, eu posso até mudar de posição, mas a distância do ponto D sempre tem que ser a mesma. Então ele se mexe no círculo de centro D e raio o comprimento dele, tá? Que foi 3. Aqui é o mesmo. O ponto H eu só posso mudar desde que ele se mantenha a distância 2 do ponto F, tá? Isso faz com que, se eu mudar qualquer um deles, o ponto correspondente acompanhe, tá? Então, se eu mudar o F, o H tem que acompanhar. Se eu mudar o D, o G tem que acompanhar também, tá? Bom, além do segmento, eu vou ter como assimilar como fazer reta, dar os dois pontos, um ponto e uma reta paralela, ou um ponto e um vetor diretor, certo? Semi-reta, deixa eu ver se semi-reta aqui, dá um ponto inicial e um ponto por onde ela passa, certo?
Enfim, todas as coisas que eu posso fazer aqui tem um comando correspondente na linha de entrada e muitas vezes vale a pena a gente aprender esses comandos, tá? Porque mais na frente no curso a gente vai ver como fazer programação no GeoGebra. E para fazer programação a gente precisa usar os comandos, tá bom? Bom, eu vou apagar tudo isso que está aqui para ter a tela mais limpa e ver outras ferramentas aqui. Bom, esse terceiro botão tem várias ferramentas que eu não vou usar hoje, mas no futuro algumas delas pelo menos a gente vai usar, tá? De fato daqui a pouquinho a gente vai fazer a mediatriz, mas não usando essa ferramenta e sim construindo ela, tá bom? Bom, aqui em polígono vamos ver essas duas que são as fundamentais, tá? Aí por sinal, agora que eu vi polígono aqui, tem aqui uma ferramenta relacionada que é o caminho poligonal, tá? O caminho poligonal é simplesmente, é como se fosse um polígono, só que ele não tem que estar fechado. Posso ter fechado se eu quiser, tá? Mas é só uma linha poligonal, ou seja, uma sequência de segmentos de reta. Já o polígono, vamos clicar nos mesmos pontos para não criar tanta coisa mais aqui. Ele é uma figura bidimensional fechada, tá? Então vejam que nos dois casos, para eu terminar, o último que eu faço é clicar de novo no primeiro ponto A. Ah, esse foi o ponto A que eu cliquei primeiro, desculpe. E depois que eu fiz todos os vértices em meu polígono, para terminar, cliquei de novo nele, tá? O comando aqui que a gente vê é polígono mesmo, tá? Aqui tem polígono e eu posso simplesmente separar por vírgula a lista dos vértices do polígono para eu fazer ele, tá bom? Esse é o comando polígono também, tá bom? Além do polígono comum, tem um polígono especial que é o polígono regular. Então, se eu escolher aqui polígono regular, o que eu vou dar para desenhar um polígono regular? Polígono regular é um polígono que tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Então basta eu dar um primeiro lado e o número de lados e eu tenho automaticamente meu polígono regular. Então digamos, por exemplo, que eu dei aqui GH vai ser o primeiro lado do polígono. E por default me dá a possibilidade de escolher o polígono com 4 vértices. Mas eu vou fazer com 5 só para mudar, tá? Então aí eu fiz um pentágono, no caso, tem 5 lados, regular, tá? Então como funciona? De G para H, que são os dois pontos que eu dei primeiro, ele faz é o primeiro segmento, e a partir daí no sentido anti-horário eu fecho meu segmento. Como eu disse que o lado era 5, eu vou ter aqui 5, um pentágono regular. Deixa eu puxar eles dois aqui. É claro que se eu mudar, ele vai acompanhar essa construção, mas eu quero puxar aqui e mostrar uma coisa para vocês. Então, só lembrando, para eu construir eu dei GH e terminei meu polígono regular no sentido anti-horário. Se em lugar de eu colocar GH eu colocar HG, agora o primeiro vem de cima para baixo, certo? Eu disse que são 5 vértices e ele vai fazer o mesmo polígono pentágono, só que agora o sentido anti-horário, começando por H, é assim. Já começando por G, ele é assim. Portanto, ficam lados diferentes. Então tenham esse cuidado, se você sabe o que você quer fazer, para que lado vai ficar seu polígono, é importante vocês levarem em conta essa direção inicial. Esse aqui começando por G, H, etc. Esse aqui começando H, G, etc. Tá bom? Então esses são os dois polígonos. Vou limpar a tela aqui, toda a tela de novo. E vamos ver os diferentes tipos de ciclo, tá? Vamos ver todos esses 4 tipos de ciclo aqui. Também temos semiciclo e isso, mas vou deixar para vocês adivinharem como funciona cada um deles depois, tá? Bom, o primeiro é o ciclo do centro e um dos seus pontos. Como o nome indica, você só tem que dizer qual é o centro e clicar em algum outro ponto e aí você já tem seu polígono, tá? Deixa eu deixar uma coisa clara, que eu limpei a tela, mas digamos que já tem um ponto aqui. Eu não tenho que criar um ponto novo. Se eu clico nele, ele vai ser o centro, tá?
Digamos que tem outro aqui, por exemplo. Eu quero fazer o polígono com centro em D passando por C. E aí não cria ponto nenhum porque eles já estavam aí. Então posso usar qualquer ponto que já está na figura quando eu quiser. Se não tiver o ponto, quando eu clicar a GeoGebra vai criar o ponto para mim. Tá bom? Bom, a segunda ferramenta é círculo. O círculo dá o centro e raio. É similar, só que em lugar de eu indicar por onde que o círculo passa, eu tenho que dizer numericamente qual é o raio do círculo. Digamos aqui um raio 1. Então eu cliquei no centro e fiz o círculo de raio 1. Por exemplo, em A, vou fazer aqui o círculo de raio 1,3. Lembra que aqui vírgula é um pontinho, não a vírgula em si, certo? E aqui fez o círculo de raio 1,3. Deixa eu mexer aqui no B, só para vocês verem, tá? Eles são concêntricos porque ambos têm raio A. Tá bom? Então, nesse caso, eu tenho que dizer qual é o raio do círculo. Isso é similar ao compasso, tá? Que é esse aqui, mas eu vou fazer depois. Primeiro, vou fazer aqui, esse aqui é o círculo definido por 3 pontos, tá? Então, digamos que eu escolhi 3 pontos quaisquer, A, B, por exemplo, e um ponto F aqui. E é o círculo que passa por eles 3, tá? Esse círculo muda se eu mudar qualquer um dos 3 pontos. Tá bom? Então, essas são as ferramentas para fazer círculo. Está faltando o compasso. Para o compasso, vamos fazer um segmento de reta aqui. Bom, tudo bem. Esse é um segmento de tamanho 3. Então, se eu quiser usar o compasso, eu tenho que escolher qual a abertura do compasso. Então, a abertura do compasso é o tamanho desse segmento. E agora eu vou botar o círculo no centro que eu quiser. Onde eu clicar, pode ser aqui, pode ser em qualquer ponto, um ponto novo, tanto faz, vai ser o centro, tá? Então o raio desse círculo é exatamente esse segmento aqui, tá? Vejam que se eu mudar... desculpa, eu não posso mudar aqui porque eu fiz esse segmento com tamanho, comprimento fixo, tá? Mas ele chama H, certo? Então vamos fazer um truque aqui. H igual a segmento. E vejam por que eu gosto às vezes de fazer isso. G. E vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o 3. Vamos colocar aqui G. E vamos colocar um novo ponto aqui de coordenadas 3. Fechar esse parênteses. Pronto. Então, ele fez isso. Veja que se eu mudar agora o ponto G, tá? Esse H eu posso deletar. Deixa eu ver se eu consigo deletar. Pronto. Se eu mudar o comprimento do segmento, o raio do círculo vai diminuindo. Então, o compasso funciona assim. Esse segmento H é a abertura do compasso e eu boto o centro onde eu quiser. Tá? Mas se eu quiser mudar o raio, eu tenho que mudar aqui, certo? Bom, além disso, tem muitas outras ferramentas. Por exemplo, aqui tem para fazer as cônicas, tá? Elipse, hipérbole, parábola e cônica em geral por 5 pontos. Para ângulo, enfim, outras ferramentas. Algumas ferramentas a gente vai ver na hora de fazer programação, outras são ferramentas de geometria mesmo, mas vamos deixar isso para um momento posterior. Por enquanto, eu mostrei para vocês todas essas ferramentas e se antes de eu fechar o vídeo, lembrar vocês que também temos ferramentas para círculos. Se eu colocar as primeiras letras, aqui tem, são várias opções para eu fazer círculos aqui, inclusive algumas que vêm da geometria diferencial, como círculo escurador e tal, mas eu posso fazer, que a gente viu aqui, por exemplo, o círculo dado ponto e o raio, dado um ponto e um segmento, que é similar ao compasso. Círculo dado 2 pontos, seria o centro e um ponto por onde o círculo passa. Círculo dado reta e ponto, agora não sei bem, mas provavelmente deve ser um círculo que passa por um ponto e tangente à reta. Mas isso aqui é bom vocês testarem, que eu não sei de cabeça não. O círculo por 3 pontos. E esse aqui, que tem ponto, raio, direção, são círculos, mas agora vem
em 3D, então não vamos olhar para ele agora. Aqui o círculo inscrito, que é o círculo inscrito em um triângulo definido por esses 3 pontos, e por aí vai. Tem outras coisas relacionadas com o círculo, mas não vamos ver agora. Isso é todo por este vídeo. Depois a gente continua.